Pode começar? Então, voltando, vamos tratar aqui no capítulo 4 sobre o tema da completude do ordenamento jurídico, né? É um dos capítulos mais densos, é o capítulo mais denso do livro, sem dúvida. Abarca vários itens do edital, né? Então aqui eu coloquei, são vários. E, bom, vamos lá, né? O que é a completude ou dogma da completude do ordenamento jurídico? Tá? É a propriedade do ordenamento jurídico de oferecer uma norma para regular qualquer caso. Tá bom? Sempre então, que tiver um caso, tem que ter uma norma para regular aquele caso, para solucionar aquele caso. Num jeito mais simples, seria a ausência de lacunas. Falar que o ordenamento é completo, então, é dizer que ele não tem lacunas. Beleza? E aqui o Bobbio, ele dá uma definição técnica de lacuna. Uma primeira definição técnica, vamos colocar assim, uma primeira definição de lacuna de um modo mais técnico. Ele diz que é a situação em que o sistema não oferece a possibilidade, né? Não oferece a possibilidade de resolver determinado caso de um modo, nem do modo contrário. Então, não há uma norma para a solução daquele caso, nem do jeito A, nem do jeito contrário ao A, né? Não há. E aí ele diz que a completude vai ser uma necessidade dos ordenamentos jurídicos, desde que no ordenamento jurídico em questão valha duas regras. Quais são essas regras? As regras de que o juiz é obrigado a julgar qualquer caso que se lhe apresente, é o caso do nosso ordenamento, ele não pode dar a famosa sentença non licet lá, que existia no direito romano, quando o caso era muito complicado, ele dizia, não vou julgar, isso ele não pode fazer. Então, além de ele ter que julgar todas as normas, todos os casos que sejam apresentados a ele, ele tem que julgar o caso sempre com uma norma pertencente ao sistema. Beleza? Então, tem que julgar todos os casos e sempre com uma norma pertencente ao sistema. Se essas duas regras valerem no ordenamento, então a completude será uma necessidade daquele ordenamento. O ordenamento tem que ser completo, porque o juiz tem que resolver qualquer caso e sempre o caso tem que ser resolvido com uma norma daquele ordenamento. Se tiver uma lacuna, vai ter algum caso que ele não vai conseguir resolver. E aí vem a crítica, né, à completude do ordenamento jurídico. A completude, ela é um dos aspectos mais salientes do positivismo jurídico. Tá? A completude foi defendida, né, muito intensamente pelos positivistas. E as teorias que se opunham ao positivismo, principalmente que se opunham àquelas correntes estatistas do direito, que defendiam que o direito era monopólio, que o Estado, detinha um monopólio de produção jurídica, elas foram atacadas pelas correntes institucionalistas. E essas correntes, que diziam então que o Estado não possui um monopólio de produção jurídica, que se opunham ao positivismo jurídico estrito, fizeram críticas ao dogma da completude na seguinte medida. Elas disseram que a sociedade evolui e a lei posta envelhece. Isso fica muito claro, por exemplo, com as primeiras codificações, na época de Napoleão, por exemplo, o primeiro Código Civil dele, salvo engano, é 1808, e aí, com a Revolução Industrial, a sociedade evolui muito e muito rapidamente. E aí aquele código que foi elaborado para regular todas as situações possíveis, já não regula mais todas as situações possíveis, porque a sociedade evoluiu. Então a lei, ela envelhece. E é essa crítica que é feita à completude do ordenamento. A crítica é feita pelos não positivistas. Os positivistas vêm por contra-ataque, então, vão tentar rebater essa crítica de que os ordenamentos não são completos porque a lei envelhece em razão da evolução social. Vamos ver qual foi esse contra-ataque agora. A primeira teoria que visa, então, defender a completude jurídica é a teoria do espaço jurídico vazio, do Carl Bergenbaum. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas na prova oral vocês peçam desculpas, olha, excelência, não sei pronunciar, Carl Bergenbaum. Até onde o direito chega com as suas normas, não existem lacunas. E aonde o direito não chega, ele diz que há o espaço jurídico vazio, ou seja, atividade indiferente ao direito. Eu vou explicar isso aqui na lousa, mais ou menos assim. Aqui está o universo de situações possíveis, tá? Fechadinho aqui. Beleza? E tudo isso aqui, o direito regula. Tá? Só que aqui ele não regula. Se alguém chegar para um juiz, por exemplo, né, com uma situação não abarcada pelo direito, falar, olha, fulano fez A para mim. Essa situação não está abarcada. O que o juiz deveria falar?
tudo bem, ele pode fazer A. Essa atividade aqui é indiferente ao direito. Se o direito não regulou, tudo que fizeram nesse espaço aqui vale. É isso, essa aqui é a teoria do espaço jurídico vazio. Deu mais ou menos para entender? Tá, vou ficar de novo, então tentar melhorar o desenho. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, não há lacunas no direito. Por quê? Porque onde tem norma, vale a norma. Tá? E onde não tem norma, que vocês estão falando que tem lacuna, não é lacuna. É atividade indiferente ao direito. Você pode fazer o que você quiser, o que você fizer está certo. É mais ou menos isso que ele vai falar. Então não tem lacuna. O juiz ele vai conseguir julgar o caso, qualquer caso. Porque se o caso está regulado, ele vai usar a norma. E se o caso não está regulado, o que você fizer está certo. Não tem erro. É mais ou menos essa... Leonardo, seria um exemplo das células troncos, o julgamento? Não tinha lei regulando a pesquisa e aí foi para o STF para ele decidir, ele teve que dar uma decisão. Olha, eu acho que não foi, eu não vou aqui afirmar, né, com 100% de certeza, um exemplo novo em filosofia, a gente tem que sempre ir com muita calma. Justamente porque o Bobbio ele consegue arrebentar com essa teoria, com as críticas dele aqui. Essa teoria ela não se sustenta logicamente, a gente vai ver por que ela não se sustenta. Eu acho que foi mais o caso, isso que você está falando, da próxima teoria que a gente vai conversar, que parte dessa é diferente, mas ela tem uma certa lógica em comum. Vamos ver as críticas que o Bobbio faz a essa teoria, porque eu acho que ele arrebenta com essa teoria. Ele diz que, primeiro, a teoria identifica falsamente o jurídico só com aquilo que é obrigatório, tá? E ele exclui do âmbito jurídico o que é permitido. Como assim? Ao falar que aquela parcela não regulada é indiferente ao direito, é como se eu dissesse assim, que o que é permitido é indiferente ao direito. E a gente sabe que não é assim. O direito protege o permitido. Se eu posso fazer o que é permitido, é porque ninguém pode me impedir. Então, se o direito vai me proteger. Se alguém me impedir de fazer o permitido, eu posso ir no juiz e falar, ó, juiz, não é atividade indiferente ao direito. Eu fiz o que a lei está deixando eu fazer. Ele não poderia ter me impedido. E aí eu vou, em tese, ganhar a causa. Seria mais ou menos isso. E aí, deu para entender essa crítica? Vocês olham para mim com uma cara de bravo, às vezes eu falo assim, beleza, tá cansado. A segunda, ele vai falar assim, ó, ainda que a gente considere que a teoria do espaço jurídico vazio não excluiu o permitido do âmbito do direito. Então vamos dizer assim, vou refazer a minha bolinha aqui. Não está facilitando a bolinha, né? Mas vou tentar. Está falando assim, ó. Para a primeira crítica ele disse assim, como se ele dissesse assim, isso aqui que é direito é só o que é obrigatório. Isso aqui que é o espaço jurídico vazio, essa tequinha da bolinha aqui, seria o permitido. E a gente já viu por que isso não é falso. Aí o Bobbio vai falar assim, ainda que se você considere que aqui onde a gente tem o direito está contido tanto o que é obrigatório quanto o que é juridicamente permitido, e aqui só estaria, nessa parte fora, só estaria aquilo que realmente o direito nem obriga, nem permite, ou não fala nada, que então aqui fora só estaria que o direito não fala nada, ainda assim a teoria não se justifica. Por quê? Por conta disso aqui. Se dentro desse espaço aqui que não há regulação alguma, tá? Ele diz que a atividade é indiferente ao direito, ou seja, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser você pode fazer, significa que eu estou legitimando o uso da força pelo próprio particular. Vamos dizer que a gente não tivesse nenhuma norma tratando da propriedade, nenhuma, tá? E aí eu estou lá com essa caneta, vem alguém e toma a caneta de mim à força. Não tem norma no nosso ordenamento hipotético regulando essa situação. Não tem norma que permita, não tem norma que comande, não tem norma que proíba. Não tem norma sobre propriedade. Tá? Ela estaria aqui no espaço jurídico vazio. Tá? Se ele tomou a minha caneta à força, e para essa teoria, tudo que é feito aqui, nesse espaço jurídico vazio, é válido, pode fazer qualquer coisa, ela vai contra duas ideias básicas. A primeira é a ideia do Estado moderno. Para o Estado moderno, é o Estado que detém o monopólio do uso legítimo da força. Então eu não poderia atribuir jamais o direito de usar a força aos particulares, a não ser em umas exceções extremas, como a legítima defesa, por exemplo. Fora isso, não. E mais, ele diz assim, ó, se eu disser que o cara aqui pode usar a força para tomar sua caneta, que é indiferente para mim, se eu disser que aqui, para essa área do espaço jurídico vazio, é indiferente o que as pessoas fazem, pode usar a força, inclusive, para tomar as coisas dos outros, que se não estiver regulado, é como se eu estivesse protegendo o uso da força.
Por quê? Porque se o cara pode usar a força para tirar, é como se o direito reconhecesse que ele pode usar a força para tirar. É como se eu desse um aval para usar a força. Ele fala, isso é incompatível com o direito, com a ideia de direito e com a ideia do Estado moderno. Deu para entender? Essa teoria é logicamente insustentável, segundo o Bobbio, justamente porque dizer que isso é espaço jurídico vazio e que eu posso usar a força é justamente porque não é espaço vazio, porque o direito permite que você use a força. É mais ou menos isso. Não é irrelevante ao direito, esse espaço jurídico vazio. Ele é relevante sim ao direito, por quê? Porque eu estaria para o direito permitindo que se usasse a força. Então, não é que o direito meramente ignora, o direito em tese permitiria o uso da força. Então ele fala assim, ele não consegue estabelecer um espaço jurídico que seria vazio ao direito. Né? Isso não seria possível de se estabelecer. Podemos passar para a próxima teoria? Ficou meio chatinho. Agora a gente vai para uma outra teoria que o Bobbio ele acaba concordando com ela. A teoria da norma geral exclusiva. Ela foi formulada por Zittelmann, um alemão, classicamente, adotada na Itália pelo Donati. Né? Ele vai dizer que o ordenamento jurídico é completo pela razão inversa da teoria do espaço jurídico vazio. Tá? Ele vai falar assim, o ordenamento jurídico ele é completo não porque tem atividade indiferente ao direito, mas porque o direito nunca falta. Como assim o direito nunca falta? Ele vai falar assim, quando tem uma norma singular para o caso, tá? Todos os casos não abarcados pela norma singular estão abarcados pela norma que ele chama norma geral exclusiva. Como assim? Imagine a seguinte norma. É proibido fumar. Tá bom? É proibido fumar. Aí, alguém vem aqui e toma uma cerveja. Pode tomar cerveja? Ou não? Ele fala, a norma proíbe fumar. A norma que proíbe fumar, ao mesmo tempo que proíbe fumar como norma singular, como norma geral exclusiva, permite todos os outros comportamentos que não seja fumar. Então você poderia tomar sua cerveja. Entendeu? É mais ou menos isso que ele diz. É aquela ideia que a gente falou no começo que as normas nascem em par, né? Logo quando eu tratei do ordenamento de uma norma só, que seria impossível, justamente que o Bobbio diz que as normas nascem em pares, né? Seria o caso da norma geral exclusiva. Ficou claro a norma geral exclusiva? Ficou parecida com a outra. Como é que é? Ficou parecida com a Tá, por que ela é diferente da outra? Ela é diferente da outra porque a outra ela vai falar assim, talvez a conclusão seja igual nesse caso, mas o raciocínio é diferente. Ele fala assim, para outra, o fumar estaria regulamentado. O que não tiver regulamentado não interessa. Entendeu? Você pode tomar sua cerveja para fazer o que você quiser. Porque não interessaria para o direito isso. O direito viraria as costas para essa situação. Para essa teoria, não. O direito regula essa situação, ainda que implicitamente. Por quê? Ele tem uma norma singular que diz assim, é proibido fumar. E tem uma norma, então o direito ele toma aquela atividade como relevante, porque existiria uma norma que diz assim, além de ser proibido fumar, ou melhor, já que tem a norma proibido fumar, tudo aquilo que não é fumar está permitido. Entendeu? A solução talvez seja igual. Nos dois casos eu poderia tomar a cerveja, mas num, porque o direito viraria as costas para mim. Pode acontecer qualquer coisa lá que o direito não está se importando. Na outra, o direito regula a situação. O direito permite que eu tome minha cerveja. Por quê? Porque ele estabeleceu a norma que proíbe fumar. Essa norma que proíbe fumar, ao mesmo tempo que proíbe fumar, permite que eu faça todas as outras coisas. É claro que num caso concreto a gente não vai ter uma única norma singular. É proibido fumar, é proibido tomar cerveja, é proibido comer, é proibido... Tem uma série de proibições, comandos e permissões que tem que ser analisado em conjunto para você poder ali, numa situação de ausência de uma norma expressa, extrair a norma geral exclusiva que vai regular o caso. Mas, como eu disse, a solução para esse exemplo que eu dei aqui pode até ser a mesma nas duas teorias, mas o motivo pelo qual a gente é levado a essa conclusão numa teoria e na outra é bem diferente. Ficou claro para você? Ficou mesmo? Então, beleza. Que agora o Bobbio vai apontar o ponto fraco dessa teoria. Ele vai falar assim, o ponto fraco dessa teoria, da norma geral exclusiva, é a chamada norma geral inclusiva. E o que é a norma geral inclusiva? É a analogia. Tá? Ele vai falar assim, os ordenamentos, normalmente, indicam como um método de preenchimento de lacunas a analogia. Ou seja,
ele vai dizer assim: se o caso não for regulado expressamente, tá? Mas tiver uma norma semelhante, a gente tem que aplicar o regulamento da norma semelhante, o regramento da norma semelhante naquele caso. Então vamos pensar aqui novamente no exemplo do é proibido fumar. Vamos dizer que a norma seja assim: é proibido fumar cigarros na sala de aula. Tá bom. Alguém vem e fuma um cachimbo aqui. Eu poderia pensar nesse caso, eu poderia pensar pela norma geral exclusiva, se é proibido fumar cigarro, qualquer outra coisa é permitido. Cachimbo não é cigarro, cachimbo é permitido. Pela analogia, o cigarro e cachimbo é bem semelhante. Então é proibido os dois são proibidos. Entendeu? Você vê, são dois critérios para solucionar a lacuna, com soluções que resultam em soluções diferentes. E não tem um critério objetivo para escolher ou um ou outro. Isso faz com que o Bobbio redefina o conceito de lacuna. E aqui, onde que ele redefine a lacuna? Aqui, ó. Ele diz assim, ó, que a lacuna se verifica não pela falta de uma norma expressa para regular um determinado caso, mas sim pela falta de um critério para escolher qual das duas regras gerais, a exclusiva ou a inclusiva, que eu vou usar para solucionar aquele caso. Ficou claro? Tá, eu vou falar de novo. Ele vai dizer assim, ó, lacuna não é a ausência de norma para regular esse caso aqui, tá? Lacuna a gente tem dois critérios para regular esse caso: a norma geral exclusiva e a norma geral inclusiva. Qualquer uma se eu usar a norma geral exclusiva para esse caso, eu vou ter o resultado A. Se eu usar a norma geral inclusiva, eu vou ter o resultado B. Vou tratar com o exemplo novamente para ver se fica mais fácil. A norma é proibido fumar cigarro. Vamos pensar que é essa norma aqui. A norma que a gente tem é essa: é proibido fumar cigarro. Qual que é o caso? Alguém fumando cachimbo. Beleza? Norma geral exclusiva. Norma geral exclusiva. A norma singular é proibido fumar cigarro. Então ela permite todos os outros comportamentos. Se ela permite todos os outros comportamentos, fumar cachimbo é permitido. A gente tem a solução A. Pela norma geral inclusiva, eu vou ter a solução B. Por quê? Porque cachimbo e cigarro, fumar cachimbo e fumar cigarro são condutas semelhantes. Se são condutas semelhantes e o ordenamento me autoriza a usar a analogia para regular caso semelhante, eu posso usar a norma geral inclusiva, que é a norma analógica, e chegar no resultado B. Qual dos dois eu aplico nesse caso? Não tem uma resposta. Isso é a lacuna, que ele vai chamar, entendeu? A lacuna não é a falta de um critério, mas é a exuberância de critérios para solucionar o caso. Sem que eu tenha uma regra objetiva para decidir qual critério que eu uso. Tá? O Bob vai tratar das lacunas mais para frente, vai ficar mais fácil de tentar identificar das lacunas ele vai tratar também, mas da analogia. Ele vai tratar da analogia mais para frente, vai ficar um pouco mais claro quando que a gente usa analogia e quando não. Mas mesmo assim, não é ainda algo muito objetivo. Mesmo assim, vai ter caso, o que é semelhante ou não vai depender muito da interpretação. Então vai ficar ali, porque por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, qual que é a razão pela qual a norma proíbe fumar cigarro? Aí alguém pode, dentro da sala de aula, aí alguém pode falar assim, porque faz fumaça e atrapalha os outros indivíduos. Então tá, se faz fumaça e atrapalha os indivíduos, fumar o cachimbo também faz fumaça e atrapalha os outros indivíduos, então é semelhante. Mas vamos dizer assim, qual que é a razão? Alguém pode pensar assim, não, a norma que proíbe fumar cigarro, na verdade, ela está ali porque ela pode prejudicar a saúde alheia. Vamos dizer que o meu cachimbo, seja aquele, não um cachimbo, é um cigarro eletrônico com vapor de água. Ele faz fumaça, mas não prejudica a saúde de ninguém. Por essa questão, não seria semelhante os dois comportamentos, porque um prejudica a saúde, o fumar cigarro, o cigarro eletrônico lá, de vapor d'água, não prejudicaria a saúde de ninguém. Então, nesse caso, eu não poderia usar a analogia. Entendeu? Beleza? Vem aqui. Deixa eu mudar aqui o slide. Deixa eu arrumar também o meu negócio aqui. Só uma coisa, uma observação que eu tenho que fazer. O fato dele chegar a essa conclusão, tá? De que eu não tenho, às vezes eu vou ter exuberâncias de critério para resolver um caso, e que isso então seria lacuna, o slide está mexendo, tá certo? Ali, ó. Beleza, não, só. Pode. Não, tranquilo. Vai cair, tava descendo.
Que susto. Achou que era do batom. Falei, vai cair daqui a pouco. Bom, voltando. O fato de ter aqui esses dois critérios para solucionar as lacunas e não ter uma regra objetiva para escolher um dos dois, revela então que o ordenamento jurídico não é completo. O ordenamento jurídico tem lacuna. Essa é a conclusão que o Bobbio chega. Tá? Ó, ele diz aqui que o fato da solução não ser mais óbvia, ou seja, não dá para extrair no sistema uma solução num sentido, nem no seu sentido oposto, pelo menos não de maneira objetiva, porque se eu adotar a norma geral exclusiva, eu chego numa conclusão. Se eu adotar a norma geral inclusiva, eu chego em outra conclusão oposta, e não tenho critério para escolher um dos dois, isso revela uma lacuna. Se revela uma lacuna, revela a incompletude do ordenamento jurídico. O Bobbio, então, ele defende que o ordenamento jurídico não detém a característica da completude, ele é incompleto. Tá? Isso também demonstra algo que tinha falado na aula passada, que o Bobbio ele não é um positivista restrito, ele é um positivista moderado. Né? Um dogma muito importante para o positivismo é o da completude, que ele diz, olha, realmente aqui a gente tem lacuna, o ordenamento jurídico não consegue ser completo. Tem que tentar ser completo sempre, mas não consegue. Vou mudar o slide aqui. Aqui ele traz uma classificação de lacunas, né? As espécies de lacunas. As lacunas próprias seriam aquelas lacunas do sistema, do ordenamento jurídico, por exemplo. As lacunas impróprias derivam da comparação do sistema real com o sistema ideal. Seria mais ou menos uma lacuna ideológica. O sistema não tem uma regra justa para aquele caso. Pelo menos a norma que eu entendo que seria justa. Entendeu? Não é uma lacuna própria, não é que falta uma lei. Falta uma lei, do meu ponto de vista, adequada para aquela situação. Essa seria o caso, a chamada lacuna imprópria. Então, deriva da comparação do ordenamento jurídico que existe com a comparação do ordenamento jurídico que eu queria que existisse, que é o que eu considero justo. Tá? Aí, com relação aos motivos da lacuna, tem as lacunas objetivas e as lacunas subjetivas. As lacunas objetivas são aquelas que não dependem da vontade do legislador. Por exemplo, a evolução da sociedade torna um monte de normas inadequadas para a resolução daqueles casos. Casos novos, não regulados, surgem na sociedade. Essas seriam casos de lacunas objetivas. O legislador, quando ele estabeleceu a lei, ele estabeleceu a lei numa época anterior ao surgimento desses novos fatos. Ele não conseguiu prever, ele não quis que aquela lacuna ficasse lá. Ou mesmo, ele nem foi distraído, porque aquele caso não existia ainda. Tá? Essas são lacunas objetivas. As lacunas subjetivas são aquelas que podem, de algum modo, ser imputadas ao legislador. Tá? Aqui ele divide, né, em voluntárias e voluntárias. As involuntárias é aquela que o legislador, por uma distração qualquer, não regulamentou aquele caso. Falhou, o legislador falhou. As voluntárias, não. As voluntárias são aquelas que ele quis deixar ali, porque ele delegou ao juiz o poder de especificar aquele caso no caso concreto. Né? A gente pode pensar aqui naqueles conceitos indeterminados, conceitos jurídicos indeterminados que tem na lei. Por exemplo, o conceito de urgência. O que é urgência? Muitas vezes a lei fala em urgência, mas não define o que é urgência. Isso fica a critério do juiz decidir no caso concreto. Poderia ser dito aqui de uma certa maneira que seria uma lacuna voluntária do legislador. Beleza? E aqui a lacuna praeter legem e a lacuna intra legem. Né? A lacuna praeter legem é quando a lei é muito específica para o caso. Ela exagera na especificidade e acaba deixando de fora outros casos semelhantes que ela deveria regular. Quando acontece isso, o nome é lacuna praeter legem. A lacuna intra legem é o contrário, é quando a norma é tão abstrata que ela não consegue ser aplicada ao caso concreto. Tá? E aí forma uma lacuna que ele chama de lacuna intra legem. Isso é uma classificaçãozinha de lacunas aqui, não tem muito, né, o que a gente falar. Aqui então a gente vai partir aos métodos de integração do ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico tem como uma espécie de defesa contra as lacunas. Como assim uma espécie de defesa? Ele tem mecanismos que possibilitam ao juiz resolver um caso que inicialmente não estava regulado. Tá? E esses mecanismos dividem-se em heterointegração e autointegração. Tá? A heterointegração, ela ocorre como? Recurso a ordenamentos diversos ou recurso a fontes diversas da dominante. Então, por exemplo, recurso a ordenamento diverso. Aqui o Bobbio cita o exemplo do direito natural, que antigamente era usado. Os
códigos previam expressamente lá que, na falta de uma norma, recorreria-se aos princípios gerais de direito natural para resolver aquele caso. Ele cita o exemplo aqui, ordenamentos anteriores no tempo, reenvio a ordenamentos vigentes contemporâneos. Por exemplo, aqui a gente pode pensar na nossa lei, o direito internacional privado, quando vai regular lá as normas sobre herança, diz que, dependendo do caso, vai se aplicar a norma mais favorável ao herdeiro. Encaminha a solução daquele caso, né, a um outro ordenamento. Seria mais ou menos isso. Não propriamente um caso de lacuna, mas a ideia é essa, a ideia de reenvio. No caso de uma lacuna, a gente utiliza o regulamento da matéria de outro ordenamento. Deu para entender? O recurso às fontes diversas da dominante. Qual que é a fonte dominante? O ordenamento positivo é a lei. Qual que seriam as fontes diversas da dominante? Os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Né? O Bobbio, como escreveu isso na década de 60, ele vai falar que o recurso à fonte da jurisprudência ela só é vinculante no sistema da common law. Hoje o nosso sistema tenta se aproximar bastante da civil law com o da common law. A gente já tem, né, força vinculante dos precedentes, um monte de coisas assim nesse sentido. Mas naquela época era bem dividido, a civil law da common law. E ele vai falar assim, então os costumes é uma fonte que os ordenamentos usam, a jurisprudência, principalmente os da common law, usam, e a doutrina, ela nunca em nenhum ordenamento, nunca não, mas pelo menos assim, os ordenamentos modernos ali que o Bobbio analisa, fala assim, ela não tem força vinculante, os ordenamentos não autorizam a doutrina, não conferem à doutrina uma força vinculante. Mas todo ordenamento faz referência à doutrina como um auxílio à interpretação de normas pelo juiz. Tá? Então seria assim, esse caso é lacunoso, eu posso então utilizar das fontes diversas da lei. Posso utilizar o costume para tentar solucionar, posso tentar usar uma jurisprudência e posso tentar, através da doutrina, conferir uma interpretação para essa lei que abarque esse caso aparentemente lacunoso. Seria mais ou menos isso. Mas a doutrina autonomamente não teria força vinculante para regular um caso. E aqui vamos à parte mais interessante, que é da autointegração, que o ordenamento prevê 2 métodos de regulação normalmente, né, ele mesmo prevê, por isso que é autointegração, porque a gente vai fazer com base no próprio ordenamento. Aqui a gente faz com base ou em outros ordenamentos ou em fontes diversas da principal. Aqui é com base no mesmo ordenamento e na mesma fonte. Quais são os 2 métodos de autointegração? A analogia e os princípios gerais de direito. Então vamos tratar aqui deles. A analogia ou analogia legis é o procedimento a qual, a um caso não regulado, a gente utiliza a regulação de um caso similar. Famosa norma geral, inclusive, que a gente estava falando até agora. Beleza? E aqui que entra aquela questão. Para a gente poder usar a analogia, é necessário que a semelhança entre os casos seja exatamente a razão suficiente pela qual determinada consequência foi imputada àquele caso. Como assim? É o que a gente estava falando do exemplo lá do cigarro e do cigarro eletrônico. Qual que é a razão de eu proibir o fumo na sala de aula, o fumo de cigarro? Pode ser a fumaça? Se for a fumaça, então o cigarro eletrônico está proibido também. Ah, não, é a saúde. O cigarro eletrônico não causa mal à saúde. Então, aí o cigarro eletrônico estaria permitido. A gente tem que buscar qual é a razão daquela norma para regular aquele caso. Qual é a semelhança entre os 2 casos que seja ao mesmo tempo, que seja a razão suficiente de imputação de determinada consequência. Vou dar um outro exemplo aqui para tentar melhorar. Pensa naquele exemplo assim, o homem é mortal. Tem aquela uma frase que normalmente a gente usa para tentar explicar os métodos dedutivo e indutivo, né? Filosofia, o homem é mortal. Sócrates é homem, né? Sócrates é mortal. Tá. Vamos pensar assim, a analogia seria mais ou menos assim. Sócrates é mortal. O cavalo é semelhante a Sócrates. O cavalo é mortal. Tá? O homem é mortal. Vou tirar o exemplo do Sócrates. O homem é mortal. O cavalo é semelhante ao homem. Tá? O cavalo é mortal. Esse exemplo fica melhor. O cavalo é semelhante ao homem? É em alguns aspectos e não é em outros. Para a característica da mortalidade, o cavalo é semelhante ao homem porque o cavalo é um ser vivo. Então, você vê, é isso que o Bobbio está tentando dizer aqui. A gente tem que buscar a razão pelo qual eu estou imputando aquela consequência. Aqui,
Qual que é a razão que eu estou imputando? É a mortalidade. Por que eu estou dizendo que o homem é mortal? Porque o homem é um ser vivo. Essa é a característica que autoriza eu dizer que o homem é mortal. O cavalo tem essa característica? Tem, da mortalidade. Então, beleza. Agora, se eu falar assim, o cavalo é semelhante ao homem, o cavalo é bípede, está errado. Por quê? Porque a semelhança que eu peguei aqui não é uma semelhança suficiente. A razão para eu dizer que o homem é bípede é porque ele anda sobre duas pernas. Essa característica o cavalo não tem. Então, a semelhança entre o cavalo e o homem da mortalidade já não serve mais para eu dizer que o cavalo é bípede, né? Que o homem é bípede. Aqui o que interessa, a semelhança que interessa, a característica, que interessa é andar sobre duas patas. E andar sobre duas patas é uma característica que o cavalo não tem. Então, para essa comparação, o fato dele ser mortal não é uma semelhança que autoriza a gente a concluir. Deu para entender? Ou compliquei mais do que... Beleza. Tá, então sobre analogia é mais ou menos isso que ele fala. E aí tem a analogia iuris ou os princípios gerais de direito, né? Que aqui seria o procedimento pelo qual a gente extrai uma solução para um caso concreto, não a partir de uma outra norma semelhante, mas a partir de todo o sistema, de toda ou uma parte do sistema, né? Pode ser só de uma parte do sistema, mas ali de toda uma regulamentação daquela matéria a gente extrai determinados princípios e aí, a partir da análise do conjunto, aplica aquela norma extraída do conjunto para solucionar um caso não regulado. Na analogia, é de uma norma para outra norma. Nos princípios gerais de direito, é de um conjunto de normas, aquele princípio que está por trás para regular aquele caso não previsto, não regulado. O Bob ainda faz uma diferença, ele diz aqui que esse recurso aos princípios gerais de direito, que quase todo ordenamento faz, no caso de lacuna, o juiz pode aplicar analogia, princípios gerais de direito, né? Ele diz que esses princípios gerais de direito são só os princípios implícitos, não os princípios explícitos. Porque se o princípio for explícito, não tem lacuna, não dá pra gente falar que tem lacuna, porque tem uma norma prevista e expressa para regular aquele caso. Né? Só dá para falar de lacuna, uma lacuna aparente pelo menos, se o princípio for implícito. Que aí a gente vai olhar para o ordenamento e não vai achar nada para regular aquele caso, e aí eu vou ter que recorrer ao princípio que é implícito. Tá? Então, era mais ou menos isso. Vamos para a questão. Essa é a questão de segunda fase. Tá aí no quinto concurso de 2012. Eu vou ler ela para vocês aqui, que eu acho que no slide ficou muito bom. Então, vamos lá. Além dos aspectos da unidade e da coerência do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio, em sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, estuda também o aspecto da completude do ordenamento. A este respeito afirma: por completude, entende-se a propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer caso. Uma vez que a falta de uma norma se chama geralmente de lacuna, abre parênteses, num dos sentidos que o termo lacuna pode ter, fecha parênteses, completude significa falta de lacunas. Segundo o autor, para se completar um ordenamento jurídico, pode-se recorrer a dois métodos diferentes, chamados de heterointegração e autointegração. Explique esses dois métodos e os diversos recursos ou procedimentos que cada um deles comporta para a solução de lacunas do ordenamento. Então beleza, ele faz toda uma introdução lá para dizer que ele quer que você explique a autointegração e a heterointegração. Basicamente é o resumo desses slides aqui que ele queria, né? Desde esse aqui, ó, vamos ver se eu acertei, esse aqui. Os métodos de integração, então você que citar aqui a heterointegração, quais são os recursos, né? Recurso ao ordenamento diverso, recurso ao ponto diverso dominante, a autointegração, a analogia, os princípios gerais de direito, e poderia com certeza especificar o conteúdo desse slide aqui que trata propriamente da analogia e dos princípios gerais de direito. Eu estou falando muito rápido? Não, você assustou com a pergunta. Não, então, é uma pergunta de segunda fase. É muita coisa. Então, mas a pergunta de segunda fase, ela vale 5 pontos. Né? Você não precisa fazer os 5, você precisa tirar 3. Vai ter duas questões, cada uma vai valer 5, você vai precisar tirar 3. Você já vai ter lido bastante isso aqui, né, os resumidos. Então, alguns conceitos, não vou dizer que você vai conseguir colocar tudo ali, mas alguma coisa você vai conseguir responder. Tá? E, acho que 3 dá. A gente tenta. Na primeira fase as questões costumam ser um pouco mais tranquilas, na segunda fase pega bem, né? Mas eu acho que dá pra fazer. Muito bem. Mas eu acho que dá pra fazer. Essa aqui é a questão.
É que eu tô falando aqui, talvez, por exemplo, alguém já leu os livros? Não? Então, é a primeira vez que tá falando um negócio desse, assusta mesmo. Mas assim, se você lê o livro, aí pega o caderno, dá uma olhada, faz um resuminho, você vai começar a acostumar com os termos e tal, assim, vai começar a dar uma facilidade. Não, pode acreditar, é verdade. É que não dá pra fazer assim, ler uma vez hoje e fazer a prova daqui a um ano. Aí não dá. Né? Agora assim, você leu, fez um fichamentozinho, tem um resuminho lá na internet que vocês acham. Lê o resumo umas 2, 3 vezes, pô, beleza, você vai conseguir. É o que eu disse. Na primeira fase, acho que vocês conseguem responder todas. Na segunda fase, você não precisa tirar 10 na prova. Você precisa tirar 3. Né? É ideal que você tire 5, porque você tem que fazer 50% da prova da segunda fase para passar para o oral. Né? Então, se você tirar 3 numa matéria, você tem que tirar 7 na outra. Mas, de qualquer jeito, 5 ali, são 2 questões. Essa aqui, da heterointegração e autointegração, pelo menos alguma coisa eu tenho certeza que qualquer um, hoje, pelo menos, conseguiria falar alguma coisa ali. Não coloquei a questão para assustar vocês, gente. O último capítulo do livro, então, as relações entre os ordenamentos jurídicos. Esse último capítulo tem uma peculiaridade. No quarto concurso, o examinador é o mesmo, né, desde o quarto concurso. No quarto concurso ele cobrava diversos itens referentes a esse capítulo. A partir do quinto ele cortou alguns. Né? Então ele só cobra esses 2 itens, a pluralidade do ordenamento e os tipos de relação entre os ordenamentos. Esses itens, eles se referem muitas vezes aos subcapítulos do livro. Tá? Assim, ele cortou, mas eu não cortei, eu coloquei tudo aqui porque vai saber que ele coloque alguma coisa ali. Né? Por exemplo, esse último, os tipos de relação entre os ordenamentos, dá uns 3 subcapítulos aí que pode ser entendido como tipos de... Mas enfim, vamos falar aqui. A pluralidade dos ordenamentos. Tá? Então, esse seria aqui o primeiro tópico ali, né, que cai, e ele vai diferenciar entre o monismo jurídico, as ideias do monismo jurídico e do pluralismo jurídico. Para o monismo jurídico existiria só um ordenamento, ele seria universal. Todos os outros ordenamentos existentes seriam meras especificações desse ordenamento universal. O monismo jurídico é próprio de uma teoria que vocês já conhecem bem, que é a do direito natural, foi isso que você falou? Parabéns, é isso mesmo, direito natural. Que está escrito no slide, inclusive, né? Mas beleza, era o direito natural. A ideia do direito natural é justamente essa. Existe um ordenamento universal, válido em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, do qual a gente extrai princípios e forma os nossos ordenamentos, né? Que são meras reflexos imperfeitos do que seria o direito natural. A ideia do pluralismo jurídico, ela combate a ideia do monismo. Vai existir vários ordenamentos, vão existir vários ordenamentos jurídicos. E o pluralismo jurídico ele se divide em 2 vertentes, a vertente historicista e a vertente institucional. A vertente historicista, que é muito ligada ao positivismo jurídico, diz que vai existir ordenamentos jurídicos quantos forem os estados existentes. Cada estado-nação, cada estado vai ter um ordenamento. Um ordenamento, um estado, cada estado um ordenamento diferente, vários ordenamentos. A teoria institucional não, ela combate justamente essa ideia, essa vinculação do ordenamento ao Estado. Ela diz que vai existir ordenamento sempre que houver um grupo social organizado. É aquela primeira teoria que a gente está lá no Teoria da Norma, no livro Teoria da Norma, a teoria institucionalista do direito, que vê qualquer grupo organizado como já tendo um direito, não só o Estado. Tá? Então, ela combate o positivismo jurídico e essa vertente pluralista, historicista, né, do direito, com base nessa ideia. Não só onde existe o Estado, existe direito. Qualquer grupo organizado, por exemplo, uma tribo indígena, eles podem não ter um código escrito, pode não ter ali um tribunal, do jeito que a gente conhece, mas tem ali, eles se dividem, eles se organizam, eles têm as tarefas, cada um tem uma função, tem direito ali. Né? É isso que eles estão falando. E aqui, essa frase eu vou ler para vocês, não sei que é chato ficar lendo, mas né, é uma frase com a qual o Bobbio termina esse subcapítulo. Ele diz que o universalismo nunca morreu, né, essa ideia de ter um ordenamento universal. Ele vai falar, principalmente nesses últimos anos, depois da Guerra Mundial, criação da ONU e tudo mais. Mas a diferença do universalismo jurídico que existia, porque a gente está tentando fazer hoje, lembra que o hoje, para Bobbio, é 1960, é o quê? É criar um direito positivo único. É aquela ideia, não que há um direito natural abstrato, a gente está tentando aqui positivar os princípios principais aqui através desses organismos internacionais
e formar pelo menos uma principiologia positivista, né, positivada pelo menos, que seja universal, que todo mundo tem que seguir. E essa ideia corresponde ao universalismo, pelo menos como tendência. O Boaventura de Sousa Santos, quando ele pratica o universalismo dos direitos humanos, na concepção estrutural de direitos humanos, ele está fazendo também ponto a esse tipo de pensamento ou só contra direitos humanos? Eu acredito que é bem isso que você falou, porque ele critica esse universalismo justamente nessa questão de que a gente fica positivando, né, os direitos ali. A ONU tem inúmeros tratados, a gente lê o tratado, lindo o tratado, mas na prática não aplica nada. Né? Essa é a nossa realidade. Ele vai fazer essa crítica, usar o multiculturalismo justamente para fazer esse enfrentamento. Ele vai falar assim, olha, não adianta nada a gente ter lá a ONU fazendo lá os tratados, estabelecendo lá os negócios, a gente ratifica bonitinho e não cumpre nada. E os caras são presos por averiguação na manifestação aqui em São Paulo, entendeu? É isso mais ou menos isso que ele está falando. Ele fala assim, mas ele também não fala assim que não adianta nada a gente fazer um tratado, um ordenamento, mas isso tem que ser feito através do que eles chamam de hermenêutica diatópica, né, o diálogo multicultural. Ele vai falar aqui, a gente teria, porque na visão dele, do Boaventura, é mais ou menos assim, ele enxerga a sociedade ocidental fazendo tratados a partir do modo de vista ocidental e impondo para o resto do mundo. Ele fala, isso não vai dar certo, isso é imperialismo. O que a gente tem que fazer? Teria que sentar as diversas culturas, conversar para a gente chegar, né, num ponto comum e fazer ali estabelecer um tratado com princípios que sejam ali comuns para todos. Ele tem até uma frase que eu acho legal, que é assim, a gente tem que reconhecer entre as culturas as diferenças que emancipam o ser humano e afastar aquelas que oprimem, entendeu? Porque a gente também não pode cair num relativismo de falar assim, tem a sociedade lá dos árabes mais xiitas que oprimem a mulher e se a mulher trai o marido, apedreja em praça pública. Trai o marido não, por muito menos já apedreja. Por mais que seja a cultura deles, ele fala, a gente não pode reconhecer isso como um valor aceitável. Por isso que ele tem essa frase. A gente tem que reconhecer as diferenças que emancipam. Com certeza a cultura árabe, tenho certeza absoluta, é muito melhor do que a nossa em diversos aspectos, né? Deve ter muitos pontos ali que eles emancipam muito mais o ser humano do que nós. Mas nesse ponto não, nesse ponto eles oprimem. Então nesse ponto teria que valer a nossa. Seria mais ou menos, acho que é essa a ideia. Ia nessa linha. Mas do Boaventura não é algo que vai cair na prova, é só a dúvida ali do colega que é muito bem instruído. Vamos lá. Mulheres são conhecidas como camelo agora. É verdade. Aqui tá, esse é um capítulo. O Bob tem desses capítulos que são bem chatinhos, porque não tem muito o que ficar explicando, são só classificações. Assim, né? Então ele vai falar, os tipos de relação entre os ordenamentos, com tal grau de validade. Pode ser relações de coordenação ou de subordinação. Quais são as relações de coordenação? São as relações típicas entre dois estados soberanos que têm os seus ordenamentos. Então, Brasil e Argentina. Como que os ordenamentos se relacionam? Como o Brasil se relaciona com a Argentina? Através de tratados recíprocos. É o que o Bob chama aqui de autolimitação recíproca. Tratados bilaterais. A gente vai lá, faz um acordo comercial, alguma coisa ali. O Brasil é livre para decidir o que ele quiser, a Argentina é livre para compor do jeito que ele quiser e eles tentam chegar num acordo. Tá? Porque os dois é só uma relação de coordenação. Não tem uma relação, um não é inferior ao outro. Ao contrário das relações de subordinação. Ele vai dizer que é típico dos ordenamentos estatais com ordenamentos sociais. O que seriam ordenamentos sociais? Sindicatos, partidos, igrejas, né? Você pega uma determinada religião, ela tem lá um ordenamento. Pega a religião católica, tem lá a Bíblia que regulamenta, que estabelece diversas normas, né? Essas normas, ele vai dizer que elas dependem do reconhecimento do Estado. Como assim? A gente vive no Estado laico. O nosso Estado aqui permite a ampla liberdade religiosa. Ele, ao mesmo tempo que ele não nega nenhuma, ele não proíbe nenhuma religião, ele teve que autorizar. Porque pensa num Estado não laico. Vamos pensar aqui num Estado da Idade Média, que fosse da Idade Média, Idade Moderna ali, que tivesse uma religião oficial. O catolicismo é a religião oficial. Ele reconhece as normas do catolicismo, mas ele não reconhece as dos demais religiões. Essa é uma relação de subordinação. As normas dessas associações, do que o Bob chama de ordenamentos sociais, elas estão em relação de inferioridade com o Estado. As normas de uma religião dependem, por exemplo, do Estado autorizar elas. O nosso Estado autoriza todas.
aqui a gente vive no estado laico, aqui não tem problema, a gente pode ter uma religião católica, uma religião muçulmana, o candomblé, não tem problema. Agora, no estado que tenha uma religião oficial, já seria um problema, entendeu? A relação já não é mais de um estado para outro, já não está no mesmo patamar, está no patamar abaixo. Às vezes com igreja o exemplo fica um pouco complicado. Pensa num partido político, tem seu regulamento próprio, mas jamais o regulamento próprio de um partido político pode ir contra a Constituição Federal, que é o que autoriza o Estado, certo? Então ela está subordinada. É esse tipo de relação que ele diz que são as relações de subordinações entre os ordenamentos. O Bob reconhece que um ordenamento jurídico, uma religião, uma associação tem um ordenamento próprio ali, dependente do ordenamento estatal. Quanto à extensão do âmbito de validade, os dois ordenamentos podem se excluir totalmente. Qual que é o caso? Dois estados diferentes, no exemplo do Brasil e da Argentina, vamos ficar nesse exemplo. O Brasil regula o Brasil, a Argentina regula a Argentina, eles se excluem, né? Beleza, tranquilo. Inclusão total, quando um ordenamento absorve totalmente o outro. O exemplo que ele usa é de um estado membro, a legislação de um estado membro com relação ao do Estado Federal. Pega a Constituição de São Paulo com relação à Constituição Federal. A Constituição de São Paulo está totalmente incluída na Constituição Federal, não tem nada ali que contrarie. Se tiver, vai ser inconstitucional. Mas se a gente usar o exemplo da Argentina com o Brasil, que são dois países, a União Europeia seria um exemplo? A União Europeia acho que já seria mais complicado porque ele vai ter um regramento para toda a União Europeia, né? Mas se você pegar, por exemplo, a relação da União Europeia, é que eles não têm uma Constituição, né, da União Europeia, então não dá para falar que eles têm um ordenamento jurídico propriamente da União Europeia. Mas pega, por exemplo, a União Europeia com o Mercosul, a gente poderia falar nesse primeiro, exclusão total. A União Europeia serve para a União Europeia e o Mercosul para o Mercosul. Dá para ter relação entre os dois? Mas aí já não vai ser uma extensão do âmbito de validade, vai ser essa classificação assim, quanto ao grau de validade. Seria provavelmente uma relação de coordenação, não teria subordinação, a gente estabeleceria o Mercosul com a União Europeia, tratados bilaterais ali, sentaria na mesa para conversar e beleza. E aqui ele fala de exclusão parcial e inclusão parcial. O ordenamento tem uma parte em comum e uma parte não em comum. Ele dá o exemplo do direito e da moral. Tá? Pensa assim, a norma que, os exemplos aqui que eu vou dar são os exemplos do Bob. A norma que proíbe o roubo, né? Melhor do que proíbe o roubo, a norma da dívida de jogo. A dívida de jogo, para moral, é obrigatório que você pague, não é? Para moral, se você sentou lá, apostou, falou, moralmente você está obrigado. Para o direito, é obrigado a pagar? Não, né? O direito meramente tolera. Né? Então essa é uma parte que o direito exclui, não faz, né? Então seria uma exclusão parcial. A norma que proíbe o roubo, pode ser, a norma que proíbe o roubo ela é obrigatória tanto para a moral, você não pode roubar para a moral e você não pode roubar para o direito. Então nesse caso, há uma sobreposição do regulamento moral e do regulamento jurídico. Tá? Então acho que aqui seria bem, ficou bem o exemplo. Exclusão parcial, tem uma parte que exclui e inclusão parcial, outra parte inclui. Beleza? A norma do roubo está incluída, o direito inclui essa parte da moral, e a norma da dívida de jogo o direito exclui. Meramente tolera que existe. A gente pode pensar também o contrário, tem mais um exemplo. A norma do direito lá que obriga que a venda de bens imóveis seja feita por escritura pública. Isso para moral é irrelevante, né? Não tem por que falar que moralmente eu preciso vender por escritura pública. Eu preciso pagar pelo bem e tal, mas por escritura pública ou não, para moral é irrelevante. Para o direito é obrigatório, então seria outro âmbito de exclusão essa matéria. É isso que ele está falando. Os ordenamentos ele teria uma parte, aqui estaria o direito e aqui estaria a moral. Essa parte aqui é de inclusão, né? E essa parte é de exclusão. Então, inclusão parcial e exclusão parcial. Seria isso. Próximo slide. Próximo slide, né? Novamente, continuando nas classificações, né? Quanto à validade que um ordenamento atribui às regras do outro. Pode meramente ser indiferente, né? Ele considera lícito o que no outro ordenamento é obrigatório. O exemplo que o Bob usa é o mesmo da dívida de jogo, né? Direito da moral. A dívida de jogo para a moral é obrigatório, o direito é meramente permitido, você paga se você quiser. De recusa, né? A situação em que um ordenamento considera obrigatório o que no outro é proibido. O Bob usa o termo, Bob é um gentleman,
né? Usa o termo associações de malandros. Eu não sei também como isso foi traduzido, né? Mas só você pensar, por exemplo, no PCC, que tem lá o Tribunal do Crime. O Tribunal do Crime, para o ordenamento lá do PCC, é algo que tem que acontecer em determinada situação. O Estado não reconhece aquilo, o Estado proíbe aquilo. Então são dois ordenamentos que estão em situação de recusa. Um recusando o outro. O Tribunal do Crime do PCC sabe que é proibido, mas faz, e o ordenamento jurídico proíbe aquilo, não deixa fazer. Um proíbe aquilo que o outro obriga. E a absorção, tá? É uma situação em que o ordenamento considera proibido ou obrigatório, o que o outro ordenamento também considera proibido ou obrigatório, igual. Só que ele divide em reenvio e recepção, seriam duas formas, então, de absorção. No reenvio, determinada matéria, o ordenamento meramente diz, ó, você vai fazer do jeito que está regulado ali, em outro ordenamento. Aqui, melhor ainda do que quando eu usei, acho que vale aquele exemplo do direito internacional privado, na questão da herança, lá que tem determinadas situações que eu vou confessar que eu não me recordo mais quais, que o ordenamento diz que usa-se a regra mais favorável ao herdeiro. Nessa situação, o que o ordenamento brasileiro está fazendo? Vamos dizer que a regra mais favorável ao herdeiro seja do ordenamento italiano lá. Eu não lembro, só me engano é quando o de cujos é estrangeiro, né, e os bens estão aqui, é algo assim. Então tá, vamos imaginar a situação. O cara mora lá na Itália, na terra do Bob, tá? E vai aplicar a regra da Itália. Então o que o ordenamento brasileiro fez? Um reenvio. Falou, nessa situação, aplica aquele ordenamento italiano lá, que é a norma mais favorável ao herdeiro. Beleza? E a recepção, né? Quando o ordenamento ele expressamente regula aquela situação, mas ele regula exatamente igual o outro ordenamento regulou. Ele copia, ele faz uma cópia daquela regulamentação. Beleza? Vamos lá então para o nosso derradeiro slide de hoje. O último subcapítulo do livro é as relações entre os ordenamentos estatais ou entre um ordenamento estatal e um ordenamento originário. Entre ordenamentos estatais é fácil. O que seria esse ordenamento originário? Aqui você tem que lembrar que o Bob ele vive na Itália. Aí viveu, né? Porque ele já era. A Itália tem uma relação muito próxima com a Igreja Católica. E a gente sabe que antigamente o ordenamento estatal, o ordenamento canônico, valia mais até do ordenamento estatal, perdão. O ordenamento da igreja, né, vou tomar uma frase. O ordenamento da igreja, o ordenamento canônico, valia mais até do que o ordenamento estatal. E como veio primeiro o ordenamento canônico, né, o Estado moderno, do jeito que a gente conhece hoje, foi posterior do tempo, ele chama isso de ordenamento originário. Não só esse ordenamento canônico, qualquer outro ordenamento originário. É que esse é o exemplo mais visível. Pelo menos ali, né, pra gente que está vendo o Bob, ele dá vários exemplos da igreja católica, do relacionamento do ordenamento do Estado da Itália com o ordenamento com o direito canônico. Eu queria falar, quando os dois ordenamentos têm em comum o âmbito de validade espacial e material, mas não tem o temporal. Só para fazer o esclarecimento inicial, essas relações entre os ordenamentos, eles se dão entre três âmbitos de validade, né? Quais são os âmbitos de validade? O espacial, onde o ordenamento está valendo, o material, qual matéria ele está regulando, e o temporal, né? Quando que ele está vigente. Por exemplo, aqui nesse caso, esse exemplo aqui é o mais fácil. Pensa no ordenamento do Brasil do Império e no ordenamento do Brasil atual. Os dois ordenamentos estão regulando o Brasil, os dois regulamentos estão regulando a mesma matéria, as mesmas matérias, só que um regula hoje, o outro regulou há muito tempo atrás, né? O Bobbio, ele fala assim, se esses três âmbitos, os três coincidirem, a gente vai estar numa situação de absorção total, não tem interesse nenhum em estudar. Se esses três âmbitos, o espacial, o material e o temporal, eles se excluírem todos, vamos estar tratando de dois ordenamentos diferentes, também não vai ter qualquer relação a se estudar. As relações elas ficam interessantes quando dois desses âmbitos são comuns e um diferente. E aqui ele começa a estabelecer quais são essas relações. A primeira, como a gente já falou, quando são comuns o âmbito espacial e material, mas o temporal não. Exemplo do Brasil Império e do Brasil atual. Quando eles têm em comum o âmbito temporal e material, mas não o espacial. Dois ordenamentos contemporâneos, mas de dois estados diferentes. O ordenamento do Brasil e o ordenamento da Argentina. Os dois valem
os ordenamentos contemporâneos, pelo menos do Brasil e da Argentina. Os dois valem agora, né? Eles regulam, em geral, a mesma matéria. Se a gente especificar um pouco mais, ao invés de falar ordenamento geral, pensa nas regras de direito penal. O direito penal da Argentina regula a matéria criminal na Argentina, o direito penal do Brasil regula a matéria criminal no Brasil. O direito da Argentina vale hoje, o direito penal do Brasil vale hoje. Só que o que eles têm de diferente? O âmbito espacial. O direito penal do Brasil vale no Brasil, o direito penal da Argentina vale na Argentina. Então, se tiver um crime tipificado na Argentina que não for tipificado no Brasil, aqui não vai ser crime. Se alguém cometer essa crime. E quando eles têm em comum o âmbito temporal e espacial, mas não o material. E aqui é quando ele fala do relacionamento do ordenamento estatal com a igreja, com o ordenamento canônico. Né? Ele fala, as matérias, os dois vigem inclusive ao mesmo tempo, né, no mesmo espaço, no mesmo local, só que as matérias que eles regulam são diferentes. Né? O ordenamento da igreja tem uma conotação moral, individual, religiosa, e o ordenamento jurídico regula outras matérias essenciais para a convivência, para a existência humana. Ele tenta dar essa diferença aqui. Como eu disse, o Bob ele tem essa preocupação, né, de falar bastante do ordenamento da igreja, porque na Itália tem essa particularidade, né, tem o Vaticano ali, né, dentro da Itália e tal, a influência é muito grande. Beleza? Não tem questão sobre esse capítulo, ele ainda não fez. Acredito que não seja uma tendência dele fazer, porque, como eu até disse no começo, ele cortou inclusive alguns aspectos, tá? É um capítulo que tem muitas coisas que não tem muito... Eles não usam muito exemplo que são da nossa realidade, ele fica mais lá para a realidade dele, da Europa e tal, mas não pode deixar de estudar, tem que dar uma lida para estudar, beleza? A gente fica por aqui hoje, valeu aí vocês, animal.